Olá, meninas, tudo bem? Deixa eu falar uma coisinha. Eu cheguei em casa agora e nosso próximo vídeo vai ser falando sobre comida de verdade, os alimentos da criação e os produtos alimentícios. E aí eu aproveitei que eu estava chegando em casa e a minha família estava voltando também do supermercado. Eu queria mostrar para vocês que eu priorizo os alimentos da criação, eu priorizo a comida de verdade, mas eu também consumo alguns produtos alimentícios e eu queria mostrar aqui para vocês. Se vocês dessem uma olhadinha, ó, tudo fresquinho ainda, tá vendo? Então, quero mostrar aqui para vocês que nem todo produto, que tem alguns produtos que a gente utiliza também. Por exemplo, os iogurtes, né, os danones, de vez em quando um cream cheese, um requeijão, o café, muito difícil a gente pegar um café moído na hora, então normalmente o café também é industrializado. E aqui tem as carnes, queijos, alguns produtos lácteos que a gente também utiliza bastante. Passata, sempre procuro alguns produtos, olhar as melhores qualidades e eu sempre explico isso para as minhas filhas também. Então isso aqui para a última hora ele é perfeito porque ele é só tomate, mas é um produto também industrializado. E entra até umas porcarinhas aqui de vez em quando, tá vendo? Uns chipzinhos sem glúten, que faz parte. Então eu tenho aqui, tá vendo? Ali atrás vocês vão ver que tem uma melancia, tem na fruteira, sempre tem a fruteira que tem as frutas, o mamão, as verduras, mas de vez em quando a gente também utiliza alguns produtos industrializados. E tá tudo bem. Bom, então dando continuidade, acabei de mostrar para vocês. Eu gostaria, no último vídeo a gente falou, né, como que Deus ele fez tudo e tudo perfeito, que a gente precisa viver realmente com saúde para que a gente tenha uma vida abundante. E daí eu vou aprofundar agora um pouquinho mais nesse tema, mostrando a diferença entre a natureza, o que ela nos oferece e o que a indústria criou, né, ao longo dos anos. Então, primeiramente eu gostaria que você pensasse comigo no nosso corpo como se ele fosse um carro e que ele precisa de um combustível específico. Então eu sempre costumo dizer que assim como o carro ele precisa da gasolina certa, o nosso corpo ele também precisa dos alimentos certos. E os alimentos certos são aqueles que Deus criou. E quando a gente bota, por exemplo, um outro combustível, né, um outro alimento, como os alimentos industrializados, principalmente aqueles de cereais refinados, açúcares, produtos ultraprocessados. E esses alimentos, eles não nos alimentam de verdade. Eles acabam entupindo o nosso corpo, sobrecarregando o nosso motor e fazendo aí a gente ganhar peso, adoecer. E o mais triste de tudo é que muitas vezes a gente nem percebe que nós estamos abastecendo o nosso corpo com combustível de má qualidade. Eu costumo até falar que Deus, quando Ele nos criou perfeitamente, né? Com todos os órgãos, com todas as funções. E nada disso mudou com o passar do tempo. Nosso corpo continua igual ao que ele era há muitos e muitos anos atrás. O que mudou? Foi a nossa alimentação. A nossa alimentação foi modificada. Hoje tem substâncias nos produtos, por exemplo, que o nosso corpo não reconhece. E se o nosso corpo não reconhece, ele começa a falhar. São adicionados aí químicos, substâncias, aqueles nomes que se a gente não consegue falar, o nosso corpo também não consegue reconhecer. E isso é o que atrapalha, isso é que faz o nosso corpo não funcionar corretamente, por ele não reconhecer essas substâncias. Outro ponto que é muito importante, que nós precisamos respeitar, é o tempo da natureza. A palavra diz lá em Eclesiastes, para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. E quando a gente respeita o tempo dos alimentos, a sazonalidade, colhendo e consumindo no tempo certo, nós estamos honrando o ciclo da criação e também cuidando da nossa saúde. Hoje, por exemplo, a gente tem frutas o ano inteiro. Por exemplo, antigamente a manga só tinha ali em novembro, dezembro. Hoje nós temos frutas o ano inteiro, nós temos verduras o ano inteiro, que significa que o homem não está respeitando, né, o tempo certo. E quando a gente respeita o tempo dos alimentos, colhendo e consumindo no seu tempo certo, nós também estamos honrando o ciclo aí da criação. Então, estamos cuidando da nossa saúde. Quando a gente volta para a palavra de Deus, lá na Bíblia, depois do dilúvio, Deus permitiu que o homem começasse a comer carne. Mas perceba, naquela época a carne era carne de animais criados soltos, sem confinamento, sem hormônios, sem ração artificial. Era algo raro, né? Era bem especiais, por exemplo, para as festas de banquete. E hoje, infelizmente, o consumo é diário, com carnes processadas, embutidos, algo totalmente diferenciado do plano original. E ainda temos uma alerta muito séria, que são os produtos light, diets, os lac free. E quando a gente ainda fala,
né, os produtos da indústria, quantas vezes nós acreditamos que estamos fazendo as melhores escolhas só porque está escrito ali que é light ou que é diet, né? Isso tudo é rótulo. Muitas vezes, por exemplo, os produtos light, eles retiram a gordura natural e colocam substâncias aí como o açúcar no lugar. Então, é bem aquela frase, quanto maior a durabilidade do produto, menor a sua vida. Então, minha gente, os alimentos da criação é o alimento verdadeiro. É tudo que Deus criou, nos presenteou, nos deixou disponível na natureza. Já os produtos alimentícios são os frutos aí da intervenção humana, da indústria, da economia e do marketing. E eu quero te convidar a você começar a olhar um pouco mais para a sua mesa, para as suas escolhas e perguntar: o que eu estou colocando no meu corpo? Eu estou honrando o templo do Espírito Santo com aquilo que eu como? Começa a pensar um pouco mais nisso. Porque agora no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho entre as diferenças das gorduras naturais, os produtos light. É um tema que traz aí muita confusão e que ela pode transformar a sua saúde, tá? Então não perca, espera o próximo conteúdo. E assim, eu queria te pedir que se esse conteúdo está abençoando a sua vida, compartilhe com outras mulheres, deixe seu like aqui, inscreva nesse canal, compartilhe com mais pessoas.